Boa noite a todos. Amados irmãos, irmãs, trabalhadores de última hora, somos todos de última hora, porque na verdade, se fosse de primeira, nós não estaríamos aqui. Estaríamos bem lá na frente. Né? Então, eu gosto muito do Paulo. Nós estamos lendo um livro também agora, acho que a Paula também está lendo, o livro do Daniel Assis, Ben Assis. Eu já era apaixonado por Paulo de Tarso e agora fiquei profundamente fã do Paulo. Porque o Paulo nos deu um ensinamento maravilhoso. Caiu do cavalo. Essa expressão deve ter começado lá. Para nós, minha fulana caiu do cavalo. Nós ainda não caímos do cavalo. Porque Paulo, quando caiu do cavalo, ele era o responsável pela legislação, né, do Sinédrio. Ele é o compliance officer, né, como ele diz nos termos de hoje, de toda a lei. Então ele tinha uma obrigação de defender aquilo que ele acreditava. E Paulo, ele era assim, ou quente ou frio. Ele não aceitava meio termo. Quando ele tem o contato, já perseguindo, já tendo executado Estevão, né? Perseguindo os cristãos novos, ele a cavalo com seus acompanhantes soldados que tinham direito à proteção, né? Que estava indo para prender pessoas cristãs. Ele, todos conhecem essa passagem, tem aquela luz. No sol de meio-dia ofuscou. Eu não consigo imaginar uma luz maior que a do sol que me cega. Me cegou o Paulo. Eu acho que o cavalo dele também devia ter uma mediunidade. O cavalo empinou. Né? Ele viu. O cavalo viu alguma coisa, porque derrubou o Paulo. E deve ter doído o chão. Deve ter doído. Ele não preocupou com a dor. Ele viu que tinha algo muito impressionante. E ouviu a voz que só ele ouvia, por isso que os soldados que o acompanhavam pensavam que ele já estava delirando por causa do sol inclemente. Que é uma viagem de quase 150 quilômetros, é muito tempo no cavalo, indispensável. E ele então ouve aquela voz: salvo, salvo, por que me persegue? Quem é assim? Eu sou o Cristo, porque você persegue os meus trabalhadores. Né? Olha, se fosse nós, tiver a decisão, ali caiu tudo que ele defendia. Imagina você, tudo que ele acreditava que era certo, desabou. Ele não deu desculpa, porque se fosse eu, você persegue os meus seguidores? Mas eu não sabia, Senhor, porque eu estou vendo uma luz, uma alma, uma coisa inexplicável, uma voz direta falando comigo. Eu já ia lá. Não, desculpa. Falhou aqui. Foi a luz mesmo. Foi. É a cabeça, tem que tomar cuidado. Então, ele não tergiversou. Ele poderia dar uma desculpa, não poderia? Eu não sabia, me desculpa, Senhor. Não. E o que queres que eu faça? E nós? Nós pensamos que já conhecemos Jesus. Nós já perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Nenhuma vez. A gente acredita na aflição, na dor. A gente lembra dele. E ele tem que tomar conta de nós. Eu estou sofrendo, ele tem que cuidar de mim. Eu estou na boa, eu não me lembro dele.
coisa impressionante. Então hoje eu tinha preparado um PowerPoint para mostrar um monte de coisa sobre esse processo nosso de ingratidão. Hoje era para falar sobre a gratidão. Mas eu vou usar de Paulo. Eu peguei continuando, né? Que Paulo perseguido, torturado, apedrejado, preso. Ele tinha coragem de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Nós, qualquer afliçãozinha, a gente já esquece até do Senhor. Impressionante como a nossa fé é claudicante. Porque Jesus mesmo chegou a falar assim: aquele que conhece o que eu ensino e não vive de acordo com o que eu estou ensinando, age como um louco. Está construindo a sua casa sobre areia. Uma casa sobre areia não resiste às intempéries e às dificuldades. É construir sua vida nas coisas perecíveis, nas coisas que não vale a pena você dar a vida. Mas aquele que conhece o que eu ensino e vive de acordo com a nossa lei, com o que eu estou ensinando, age como um sábio, porque ele está construindo a sua casa na rocha que resiste às intempéries, às dificuldades. Nós, então, fazemos uma reflexão. Quantos espíritos foram, na época do Cristo, curados? Nós não temos ideia. Eles falam 38 milagres, os mais relatados. Porque, segundo João, não teria livro para escrever tudo que o Cristo ensinou e fez. Porque ele fez muita coisa só. Ele fez muita coisa com outros que não escreveram. São poucos que escreveram. Então ele fez muita coisa. E a gente lembra dos 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Jesus, no fim, só um voltou para agradecer, não para acompanhá-lo. Alguns, nós tivemos Filipe que quando chegou, não, deixa primeiro eu ir enterrar meu pai, e ele usou uma expressão que nos alerta profundamente. Deixai os mortos, trabalho de enterrar os mortos. O que quer dizer isso, meu Deus? O morto pode trabalhar para enterrar outro? Como é que é isso? Me explica. Quem não conhece e não despertou ainda, são os mortos. E continua o Walking Dead do outro lado, que morreu sem conhecer as coisas. Viveu para ganhar, construir, ter, e não conseguiu ser. Aí, do lado de lá, é trabalho para a espiritualidade. A gente trabalha em mesa mediúnica. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe o trabalho que a gente dá quando não sabe, não conhece, não tem a menor ideia do que vai acontecer no momento que todos nós vamos passar, que é da lei. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. É uma realidade que a gente não tem coragem de se preparar por ela, e tem gente que não pode falar, não fala em morte não, viu? Me isola. Mas é uma realidade. Todos nós vamos passar. Então, a gente vê na história dos milagres de Jesus, por exemplo, a mulher hemorroísta, que é uma história muito bonita. Eu não vou contar todas as passagens, assim, porque eu gosto que as pessoas busquem no Evangelho, procurem saber. Mas tem que ver a dificuldade. Uma mulher, no seu período menstrual, ela não podia chegar perto, nem tocar no judeu. Ela já estava há 12 anos. Ela estava anêmica e não conseguia esconder que ela era uma pessoa enferma. Imagina. Ela tocar no judeu era perigoso para ela. Muito perigoso. Por isso que ela criar coragem de se meter ali no meio da multidão e esbarrar em outros judeus e mergulhar e tocar. Ela pensou, se eu conseguir tocar pelo menos a sua veste, eu me curarei. Não é? Muito interessante. E ela tocou a
a barra da sua roupa, que onde estão aqueles bordados que têm a história familiar, que usava-se naquela época. Eles contando a origem, né, da família. E ela mergulha e só dá um toque e sente que algo está passando dentro dela, com tanta força. E o Cristo ainda não tinha percebido, eu nem sabia que ela estava ali. Então, o Cristo pergunta: opa, alguém me tocou. Senhor, nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo esbarrando, te tocando, como é que alguém... Não, diferente. Presta atenção, né? Quando ele falaria hoje assim, presta atenção. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Uma virtude saiu de mim. Isso a gente aprende muita coisa, né? Quer dizer que pode sair da gente coisas para ajudar os outros. Né? Ela teve coragem, fui eu, Senhor. Olha, isso que foi um momento mais corajoso ainda, falar que tocou. Ela que estava naquela condição, que não tinha como se proteger. A roupa ficava ensanguentada, meu amigo. Todo mundo que olhava sabia, né? Imagina como era na situação desse momento. E ela teve coragem, falando: fui eu, Senhor, que te toquei. Eu tinha certeza que eu me curaria. Minha filha, tua fé te curou. Essa mulher não está no rol dos ingratos. Porque como ela foi doente por muito tempo, ela retornou para sua família, para sua cidade, mas as pessoas aceitavam, ela contava as coisas, mas sempre ficou aquele ranço, porque ela ficou longe dos familiares, que ninguém queria contar, por muito tempo. E ela, então, tomou outros rumos, foi para as beiras, todas as praias ali do lago de Genezaré, e onde o Cristo estava pregando, ela estava no meio, tentando ajudar as pessoas, fazendo alguma coisa, e acompanhou. Acompanhou tanto que ela que foi aquela mulher que naquele momento doloroso da Via Cruz, da Via Sacra, que Jesus está a caminho de ser crucificado, ela não acreditou. Falou: imagina o coração daqueles que o seguiam, vendo o Cristo caindo, machucado, sangrando, e ele que tinha curado ela. Ela foi tocada de um impulso que não deu tempo dos guardas fazerem nada, ninguém segurar. Porque naquela primeira queda do Cristo, com o rosto cheio de sangue, ele já não conseguia abrir os olhos para chegar, ela tem um pano limpo, alvo, e vem e enxuga seu rosto. Quando ela tira, a multidão, estava o rosto dele perfeito, que é a Verônica. Essa perseguiu o seu destino, perseguiu seus ideais, acompanhou o Cristo e após a sua crucificação trabalhou muito pelo Cristo. A gente tem uma história assim, graças a Deus, no plano espiritual, o arquivo é completo. Nós só acessamos partes, não temos a sequência cronológica, nem o como e porquê. Por que o Cristo falou isso nesse momento? Não havendo essa cronologia, muita coisa fica sem sentido. Mas a mediunidade abençoada de Chico, de Divaldo, tem obras maravilhosas, primícias do Evangelho, que nos mostra a sequência. Tanto é que teve sequências tão grandes que quando o Cristo faleceu, 40 dias depois, quando ele faz o discurso dele de despedida para os 500 da Galiléia, em forma espiritual, materializado, não é? Tinha 500. Já eram trabalhadores dele. Nestes 500, certamente, muitos foram os beneficiados dele. Muitos. Eu só fico pensando o seguinte: quantas vezes nós já fomos beneficiados pela espiritualidade em nome de Jesus? Eu andei sacando um cheque especial, devo, realmente sei que devo muito, né? E recebo mais do que mereço. Eu sei que a misericórdia deles é muito grande. Mas todos nós, em algum momento, tivemos a proteção e o amparo da espiritualidade, numa decisão na vida, num momento difícil, ou numa despedida cruel, né? Porque a gente sabe que dói, mesmo sendo espírita, né? Dos entes queridos, a gente sente que a gente é amparado. A gente sente proteção. Eu me lembro do paralítico de Cafarnaum.
É uma história interessante. Todos conhecem. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas água mole em pedra dura, que te direi quem tu és. Então, eu acho que vale a pena a gente continuar nesse caminho. Todos lembram da história? Aleijado, pela vida inteira, sem esperança. Qual a esperança dele? Paralítico naquela época. Bom, a vida inteira naquela cama, e só saía quando era carregado. Né? A sorte que ele tinha amigos. Porque quando ele teve a notícia que a esperança dele era que um dia chegar perto de Jesus, ou um dia se eu chegar perto dele, ele vai me curar. Já é um princípio de fé, né? Mas os amigos souberam que ele estava na casa de Pedro. Nossa, aqui em Cafarnaum, na casa de Pedro, que todo mundo conhecia. Pedro era uma pessoa importante, que ele era no nível social da época, não era miserável. O cara que tinha barco, que abastecia o povo com peixe, com as pescas, né? Ele, o irmão André e outros barcos, moravam numa casa razoável. A gente aqui fica com a casa profundo de um lago artificial, fica feliz. A dele era profundo do lago de Genezaré. Olha só, os fundos dele era ali que parava o barco, onde ele botava a rede para secar naquelas pedras já lisinhas das ondas, porque o barco de Genezaré, o lago de Genezaré é tão forte como um mar de ondas. E aí o meu amigo pediu para os amigos me levarem. Eles foram 4, carregando. Mas quando antes de chegar na casa, eles sabiam que não ia dar. Porque, gente, aqui teve um palestrante chamado Haroldo. A gente ia por segurança, senão o pessoal não deixava, sufocava o sujeito. Não faz milagre, não. Haroldo, um bom palestrante. Chico operava filas e se ele saísse, o pessoal via, o necessitado não tem filtro, ele vai em cima. Agora imagina, na época não tinha médico praticamente, imagina na época do Cristo, não é? Quantas pessoas desenganadas, quantos cegos, porque ele restituía a visão, ele restituía a voz àqueles que já estavam lá, fazia o paralítico andar. Essa notícia batia assim, vinha gente que hoje é Líbano, Sidom, Tiro, atravessava a pé, faz qualquer sacrifício, traz o filho. Então a multidão que estava ali, ninguém abria caminho para os caras passar com uma cama, está todo mundo, não, agora eu cheguei primeiro. Nossa, até hoje estou assim, não, é a minha vez, cara, eu cheguei primeiro, né? Eu vou abrir caminho para ele, nada. Ninguém abria caminho para ele. Os amigos contornavam pelo lateral, conseguiam chegar no telhado da casa de Pedro. Abrir um buraco no telhado, amarrar com as cordas, uma corda em cada ponta, abaixar a cama onde Jesus estava. Jesus estava ali dentro, uma companhia constante, que os olheiros do Sinédrio, os inimigos, querendo pegá-lo numa falcatrua qualquer, né? Uma ofensa à lei, alguma coisa desse tipo. Então, estava ali, a autoridade tem direito, lembra mesmo? E vigiando o que o Cristo está fazendo. O Cristo veio descer aquilo ali, olha, teus pecados estão perdoados. Porque quando a coisa acontece de haver uma cura, é porque queimou o karma, está na hora. Então pode ser feito. Isso tudo é programado pelo sistema da reencarnação do Cristo. Ninguém que foi curado ali não foi planejado antes do Cristo nascer. Porque tem uma passagem que mostra muito bem isso. Passou um cego, Pedro perguntou ao Senhor, quem errou? O pai, a mãe ou ele? Nenhum nem outro. Como não? Não, ele é assim para que a vontade do Senhor se manifeste. O cara nasceu cego para chegar aquele momento e o Cristo curado. Porque ele fazia parte
para formar essa cultura que nós temos até hoje, 2000 anos, a gente estuda. Então aquele ali era um missionário, vamos assim dizer, e enxergou. Então, ele vira, quando ele fala isso, o que acontece? Os fariseus, blasfêmia, entre si, blasfêmia. Como pode falar? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Isso é blasfêmia, porque estavam querendo pegá-lo, blasfemando para poder executar o tempo todo, tentando pegar numa blasfêmia. O Cristo para e olha para eles, o que vocês falam entre si? O que é mais fácil? Eu dizer, teus pecados estão perdoados? Ou eu falar para ele, levanta-te e anda, pega a tua cama e vá. Aí fica aquele silêncio. Natanael, bem Elias, sim, pega a tua cama e vá. Esse foi um dia de trabalho, desde cedo, por esse trabalhando. Estava curando muita gente. Ele ainda tinha poucos seguidores, estava bem no começo. Ainda faltava Elias, Levi, que seria mais tarde Marcos, e outros. Então, Mateus. Então, quando chegou o momento, e Pedro, exultante, imagina, Jesus na casa dele, ele virou a personalidade de Cafarnaum, né? A casa dele cheia de gente, Jesus curando. Ele falou, que dia maravilhoso, meu Deus do céu. Mas uma hora ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele, e ele sentiu no olhar de Jesus que ele estava parecendo pedindo socorro. O que será que o mestre... Ele olhou, ele estava realmente exaurido. Exaurido. Porque você trabalhar, tal, no sol, fica só... Mas doando como ele doava, ele ficou cansado. Aí, o mestre está fatigado, vai parar, fechou a porta e pegou o mestre pelo braço e vem, vamos refazer aqui fora. Ele foi lá para a beira do lago, nos fundos da casa dele, tinha uma raiz grande da árvore, o Cristo sentou ali. E ele ficou olhando Jesus, e Jesus meditando, ele também querendo meditar, mas não conseguia, e toda hora ele ficava olhando Jesus e admirando, porque Jesus tinha um porte invejável. Então até os homens olhavam, cara, esse é o cara, né? O cara era bonito, perfeito, e tinha um carisma inacreditável, não é? Carisma, energia, envolvente. E ele olhando assim, nossa, é um cara perfeito, é um povo perfeito. Mas ele olhou e percebeu que o Cristo chorava. Ele olhou e olhos chegando, Senhor, o Senhor está chorando? Estou. Mas por quê? Deve ser porque o dia foi bom demais. Hoje foi um dia feliz, porque olha quanta coisa o Senhor fez hoje. Até os fariseus que estavam lá, o Senhor conseguiu calar a boca de todos eles, curar. Foi um dia maravilhoso. É por isso. Nem respondeu. Você ainda não entendeu. Aí dá um corte. Neste momento, num bordel, não sei se o termo era bordel, porque a França nem existia ainda, né? Era numa casa dessas de facilidade, de festa. Estava lá, todo mundo bebendo, comemorando. Quem estava lá? Celebrando? Natanael, bem Elias, o curado de Cafarnaum, o paralítico que desceu pelo telhado, contando para os amigos, cara, eu imagino, né, na linguagem, que a gente não consegue falar na linguagem daquela época, acaba falando da de hoje, mas eu imagino. Eu já estava condenado, eu sabia que eu não ia ter mais jeito, mas meus amigos me carregaram, estava difícil entrar, não sei o quê. Eu até fiquei surpreso, porque a hora que desceu, você acredita que ele chamou-me pelo nome? Aí eu perguntei, senhor, mas o senhor me conhece? Ele falou assim, desde ontem. Eu falei, mas ele não me visitou ontem? Eu não entendi. Eu só sei que ele falou assim, teus pecados estão curados. Eu pensei comigo, e eu e os fariseus que lá estavam, eu percebi que todos tremeram, e eu também falei, mas é só Deus que pode curar, que pode perdoar? Como é que ele fala isso? Vacilando, hein? E aí ele falou assim, o que é mais fácil? Então,
me curou. Você acredita? Poxa, que beleza. Então vamos comemorar. Casa cheia de mulheres, bebida. Mostra pra gente, fica em pé. Mostra tudo que tudo normal. Volta lá para Pedro conversando com Cristo. Pedro, neste momento, Natanael Ben Elias está lá, bebendo com seus amigos. Talvez os 4 que o carregaram nem estejam. E ele está programando a sua próxima, ele não está curado. Continua plantando para colher mais na frente. Que é o que a gente faz. Jesus, muitas vezes, quando cura, ele torce para que a gente se cure do espírito. Tem um médico amigo nosso, que faz palestra, lá do Mato Grosso, Iandoli. É o meu pecado. Doutor Iandoli. Ele fala assim, já dei muita alta para paciente doente. Está curado, aparente. Mas a origem do mal persiste. Ele conhece o espiritismo, sabe que é uma alma enferma. Mas perdi muito paciente, morreram curados. Então você sente que a responsabilidade está nas nossas mãos. A leitura de abertura aqui, de reconciliar com seu inimigo enquanto está no caminho, não é só o inimigo externo, porque nós temos um inimigo interno que nos faz cair em armadilhas, que não deixa a gente fazer o que a gente poderia fazer para a nossa felicidade. É impressionante. Quem sabota mais a nossa vida somos nós. Fazemos coisas que vão doer. Vai ter consequência. Lá na frente você vai parar e vai pensar, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse tido paciência, se eu tivesse perdoado, né? Se eu tivesse tido coragem de perdoar, a vida era outra. Nós já tivemos, nesse atendimento fraterno que a gente faz aqui de vez em quando, quantas e quantas vezes a gente tem acesso a informações de pessoas que não conseguem perdoar um familiar e está arrasado porque o pai morreu e ele não teve tempo de se conciliar. Não. É complicado isso. Eu tenho certeza que o pai sofria e gostaria de tê-lo. Então o problema está dentro dele. Você faz com as ofensas que você recebe, é problema seu. Rancor dá câncer. Pessoa rancorosa dificilmente é saudável. Já notaram? As pessoas muito infelizes só passam infelicidade. Então a mensagem do Cristo, quem tem Jesus, não pode agir como quem não o conhece. Nós conhecemos Jesus e queremos tê-lo de fato no nosso coração. Olha. Você está me chamando. Está chamando a ninguém. Help. Nós temos provas. Por que nós vacilamos? Fé claudicante. Nós vacilamos. Nós achamos que a vida é isso, só isso que se vê. Esquecemos até o poeta, é um pouco mais. Né? A vida não é só isso que se vê. Com certeza. Provas. Tem gente que fala assim, ninguém nunca voltou para nos provar, né? Que a vida continua. Não é verdade. Dificilmente, eu acho que todos nós aqui já tivemos alguma experiência espiritual. Provas de que a vida continua. Ao longo da nossa vida, que é longa, estamos no caminho há bastante tempo, dentro dessa doutrina, que se não fosse essa doutrina, não sei onde estaria, que nos deu sustentação em momentos muito difíceis. Eu tive um filho que
ele estava tudo escrito, parecia que ele ia ser, que ele era muito inteligente, se alfabetizou em 2 meses, era o melhor da escola, começou a jogar bola, era um negócio impressionante, o colégio todo torcendo por ele, que ele jogava. O pessoal tinha um diretor que era do Flamengo, ele foi lá, começou, já queria pegar um menino, 10 anos. Plena Olimpíada do colégio, Santo Antônio Maria Zacarias, Rio de Janeiro, Catete. Aí ele começou com uma dor na perna, parou, foi jogar. Passei pelas as maiores autoridades do Rio de Janeiro, até o médico da seleção brasileira, que chamava Lídio Toledo, que tinha uma clínica, tratou dele. Eu disse, tem que cortar a perna. Passar um momento desse, porque eu cheguei, quando veio o diagnóstico definitivo, eu cheguei na enfermagem. Eu trabalhava de dia e ela ficava com ele de noite no hospital. Ela ficava de dia e eu ficava de noite com ele. Eu cheguei, o médico me chamou, já veio com uma cumbuquinha, com uma injeção, que eu olhei assim, falei, cara, já telegrafou, já entendi tudo, isso é para mim. Isso é para mim. A coisa não é boa. Me acompanha, eu fui, acompanhei, enfermeiro do lado, enfermeiro, já meteu a injeção. Aí o médico falou, não, câncer ósseo, nós temos que cortar a perna dele imediatamente. Senão vai para o pulmão, e aí não podemos fazer nada. Olha, quem não tem fé, assina na bola. Porque eu fiz uma oração, meu coração dizia, eu ouvia aquela, dentro da cabeça, aquela, não deixa nem abrir. Não assina e não deixa nem abrir. Gente, você está apostando a vida do seu filho. Haja coração. Será que eu estou certo? Ai, meu Deus. Mas pai, olha o que o senhor está fazendo. Não quero, nem que abra. Por favor, não abra. Por que não pode abrir? Porque se não vamos operar, podemos abrir para ver se a infecção espalhou. Às vezes é só uma osteomielite, não sei o quê. Não quero nem que abra. Porque a voz assim, não deixa nem abrir. Gente, é uma conexão que só quem tem fé, tio. Quem tem muita fé. Porque eu levei 30 dias lutando com esse menino super dopado, fazendo tratamento de câncer com quimioterapia, fedendo, tirar ele do quarto, do prédio principal, botar ele num quarto isolado, atrás do prédio, porque ninguém aguentava o cheiro que ele exalava, daquela combinação da quimio. E o menino sofrendo, morfina, de 10 anos, 11 anos. Uma coisa horrorosa. Que não podia nem balançar a cama que ele gritava. A febre da perna dele tinha uns... Você de longe botava a mão assim, a perna estava quente. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu acho que eu errei, assim, 30 dias. Oh meu Deus, me dá uma inspiração. Eu recebi uma ligação de um judeu amigo meu que frequentava o Centro Espírita Luz Divina em São Paulo, quando nós lá trabalhamos. Uma figura, fizemos uma amizade linda. Aliás, no Centro Espírita você faz amizades, não querem saber do seu dinheiro, nem do sua origem, é de coração, né? É bom. E ele me ligou, olha, você vê como é que é tudo igual. Ele falou, olha, vai ter lá na nossa sinagoga, sexta-feira, e eu já pedi para a gente vibrar lá para o Iaponi, que é conhecido assim. Eu falei, obrigado. Não. O Colégio Santo Antônio Maria Zacarias é católico. O pessoal programou a missa sexta-feira, às 8 horas da noite, para render homenagem ao Iaponi. O pessoal do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do MEA, que era um centro assim meio mesclado, que era de origem de Umbanda, aí veio se tornando kardecista, como sonha acontecer do bom senso, a pessoa começa a estudar, né? Mas até o diretor do Flamengo frequentava lá e me ligou para lá. Não, vai ter a reunião sexta-feira para
tem uma vibração. Eu me apontei 8 horas, sexta-feira, tá bom? Tá legal. A semana foi passando, o centro que eu frequentava também, falou, nós vamos vibrar para ele. Sexta-feira, 8 horas. Todo mundo. Então tinha gente de Belo Horizonte, de São Paulo, Rio, e o centro de Umbanda lá de um bairro lá do Rio de Janeiro, gente amiga, porque nós não temos esse problema. O Espírito tem um negócio maravilhoso. Nós entramos em qualquer local, nada altera nosso entendimento. Quem não tem confiança no que sabe é que vacila. Eu nem vou botar o pé lá, né? Não? Mas nós não temos esse problema. Fiz muita palestra em centro de Umbanda, quando eu sabia fazer. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei para substituir, né? E eu tinha desistido, eu tinha assinado, pode tirar, né? Sexta-feira. Aí eu cheguei, umas 6 horas da tarde, ela foi embora para dormir e eu ali sentado, exaurido, porque um mês dormindo sentado no hospital, que é conforto espetacular, ela dormia na cadeira, ela também ficava lá o dia inteiro. Aí aconteceu uma coisa interessante. Eu estava quase dormindo, meu filho me acordou, pai, ele estava acabado, um samba acabado, como diz no Brasil, um samba acabado, não conseguia nem falar direito. Pai, o senhor podia me dar um passe? É claro que eu te dei um passe. Eu acho que o senhor podia me dar um passe. Eu fui dar o passe dele, olhei. Aí eu fiz assim, olhei a hora, 8 horas. Aí eu comecei a lembrar da quantidade de gente. Até hoje, ó, agradeço. Devia estar orando por ele, naquele momento. E eu dei o passe que eu nunca tive uma sensação igual na minha vida. Porque eu, de longe a perna dele era quente, mas a minha mão começou a esquentar tanto, e eu, quando fechei os olhos, eu comecei a sentir que eu estava rodando. Eu falei, ó, não vou abrir o olho, eu vou continuar rodando, problema de vocês, me segurem. E eu fiquei num redemoinho, uma coisa impressionante, como se eu estivesse rodando. Quando acabou, eu estava molhado, cabelo molhado, eu tinha cabelo molhado, tinha muito cabelo, todo molhado. Eu transpirei, um calor que passou pelo meu corpo, absurdo. Eu cambaleei para o sofá e desmaiei, não vi mais nada. Dormi a noite inteira. Se ele chorou, se ele teve alguma coisa, eu não vi. Mas, clareando o dia, eu abri os olhos, alguma coisa me despertou, eu vi o pé do médico saindo na porta, com aqueles panos, né, que eles põem no sapatilha, né? Um pé saindo com a sapatilha. Já teve um médico? Meu Deus, está na hora da cirurgia. Eu queria fazer a cirurgia, tirar a perna de manhã, sabe? Estava tudo, a equipe toda lá de médicos. Aí ele volta com uma equipe todinha. E entra no quarto, nem me dá bom dia. Ele estava tão animado. Olha aqui, põe a mão. Está vendo que esfriou a perna dele? Ó, nós estamos no caminho certo. Não vamos nem abrir. Continua com a medicação. Não sei o quê. Não operou. A perna dele. O pé ficou para trás por um período de 30 dias. Teve que fazer muita fisioterapia, né? Mas ele hoje está lá fazendo um trabalhozinho singelo na Nova Zelândia. Ele trabalha agora. Ele mandou uma mensagem falando que eu tinha ouvido. Tá aqui, nem falei para ele que eu ia falar, né? E enfermeiro, né, trabalha com pacientes terminais. Gente, o conhecimento espiritual que tem, olha bem o que ele consegue fazer. Pacientes que não querem morrer, fica ali dando trabalho, fica agonia de 2, 3 dias, ele chega lá, pega na mão, diz, meu amigo, meu irmão, e explica para ele. Aí os outros enfermeiros, médicos, o que você falou, mãe? O que você falou? Não está explicado, né? Então, gente, nós temos que dirigir, pautar na nossa vida
Eu tenho uma frase que eu adoro. Ninguém sabe o autor dessa frase. Está num livro do escritor espírita que também menciona, não só autor desconhecido. Que tal se amanhã você acordasse com todas as coisas, somente as coisas que você agradeceu? Para pensar. Ah, meu filho não era bem o que eu queria, não sei o quê, marido não tem nenhum perfeito, né? Quem é perfeito? Nós todos somos espíritos num processo de evolução, estamos juntos para um ajudar o outro. A maioria dos homens, principalmente até bem pouco tempo, custaram a entender que a mulher que vem, que Deus põe do nosso lado, nos completa naquilo que nós somos deficientes. Olha só, eu gostei tanto de aprender a administrar esse sexto sentido, porque a mulher tem um troço complicado, rapaz, é difícil, não tem manual. A gente está tentando entender até hoje. Porque minha mãe era assim e a Iris era assim. Eu trabalhando no banco, lá, aí saía um nome. Ah, o cara, fulano, não sei o quê, um colega. Pode cuidar com esse cara. Mas como é que você pode falar? Você não conhece? Não sei. Cara, não demorava. Sabe? Essas coisas que Deus põe na vida da gente, pra gente vencer juntos. Aí faz igual um garrincha da vida, né? Que eu lamento, admiro. Mas na hora que venceu, a mulher ficou incompatível com a casa, incompatível com o carro. Aí quis fazer uma mudança. A vida dele acabou. Mudou tudo. Como é que você abandonou 11 filhos, uma mulher que te ajudou a chegar onde você não é? Maguila. Estou falando de gente que vocês conhecem assim, mas a história é cheia de pessoas que estão buscando as coisas do mundo. Família não se constitui aqui no plano espiritual, meu amigo. É no plano espiritual que a gente programa. A gente pode, eu vou encontrar com você, a gente vai se casar, pode vir, nós vamos te receber. Você dessa vez não vai fracassar, porque eu vou facilitar o teu caminho, você vai estudar, vai fazer, vai se formar no que você precisa para ajudar o progresso e um dia chegar ao teu pai. Lá de lá, a visão da gente é muito ampla. Aí a gente tem coragem de se comprometer. Aí chega aqui, gente, eu já vi cada coisa assim. Casal, aí tem o filho, a menina tem, é excepcional. O cara vai embora. Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Era a grande oportunidade deles, né? Os dois se redimirem com alguma alma, com um problema grave do passado. E aí o que aconteceu? A pessoa que ficou responsável, né, que vai fazer o trabalho de dois, vai brilhar com a luz e luz, porque vai ter um acompanhamento tirarão de Jesus. Porque é muito difícil. E eu conheço gente assim. Nós conhecemos, né? Mas Deus não desampara. Aí vem, passa o tempo, ela conhece alguém que ama aquela criança mais que o próprio pai. You know what I mean? Everybody knows. It's an angel. Eu acho tão bonito a gente ter olhos de ver para as coisas que a vida nos mostra. Não finge que não vê. Vamos agradecer. Até, a gente agradece muita coisa boa que acontece com a gente, mas é as coisas ruins que nos faz crescer e que nos traz uma baita de uma experiência. Ao longo dessa vida eu tive 4 filhos, agora eu tenho 7 netos e 2 bisnetos. Nem parece, né, gente? Ninguém fala que eu tenho 90 anos. Mas é assim, cara. A vida, ela nos propicia o crescimento, né? A gente entender. É a melhor ideia de Deus. Família. Não reclame. Não procure perfeição. Não ponha defeito. Por que você está aqui? Eu sei de gente que está aqui, a mulher já está correndo atrás, os filhos. Aí o cara fica dividido. Não quero voltar para
assim. Não, tomou uma decisão. Procure ver o dedo de Deus. Ainda mais se você tem crianças que você é responsável, não é? Você sabe. Deus é que sabe. Essa criança precisa ser educada aqui. Ela deve ter uma missão diferente da sua. E depois é o seguinte, quando você sai e volta, é impressionante, mas não é mais a mesma coisa. Mudou. Cadê? As coisas mudam. Não é mais a mesma. Você está onde o Senhor quer que você esteja. Acredite. As dificuldades fazem luz em nossas almas e nos preparam para grandes desafios, maiores do que esse. Esse é fácil. Esse é fácil. Porque estamos preparados para coisas maiores. A gente que quer buscar... Olha, a gente hoje busca mais lazer do que trabalho. Mudou tanto, né? Antigamente o cara acordava quando o sol saía e trabalhava quando o sol se punha. Principalmente, quanto mais para trás, que a economia era toda agrária, aquela coisa toda. E as famílias chegaram até onde nós chegamos aqui. Foi com dificuldade, não tinha nada, não tinha assistência médica. Mamãe criou 8, não sei como. Não sei como. Como é que chegamos até aqui? Era com a maquininha de costura. Ó. Porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Acreditem. Eu costumo dizer que nas provas que nós passamos, depois que passa, a gente vê que foi legal, porque a gente se sente grande. Superei, consegui o sabor de vitória que a gente tem. Isso vai somando em nossa alma de tal forma que quando nós chegarmos do lado de lá, nós não vamos chegar da mesma maneira que encarnamos. Principalmente se você ouviu Jesus, de tudo que nós sabemos, e passou a ser copartícipe da obra dele, porque 2000 anos ele deu a mensagem. Quantas encarnações nós já tivemos falando de Jesus? Nós não estamos conhecendo pela primeira vez a mensagem dele. Em nome de Jesus nós já matamos, ó. Já matamos. Aquele que não acreditava, a gente saía e matava, né? Fizemos matanças de outros que acreditavam em Jesus, mas não era do mesmo segmento. Pelo amor de Deus, noite de São Bartolomeu, na Europa, pelo amor de Deus, 3.000 executados numa noite. Em nome do meio Nazareno, do pastor das nossas almas, aquele que não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Onde é a casa de Jesus? Ele não tinha. Não tinha. Jesus andava. Né? Eu acho que Pedro foi um privilegiado. A casa dele mais constante era a casa de Pedro e a casa de Lázaro, com as suas irmãs. Ele gostava de ir para lá também, quando ele precisava descansar, porque eu acho que era uma região que tinha muitos leprosos e aí facilitava a vida dele. Ele tinha como descansar. Bom, quero agradecer a todos pela coragem de ter vindo aqui hoje, no meio de feriado, e me desculpar, porque a gente realmente gostaria de ter feito mais do que vocês merecem. Mas, de mim mesmo, eu falo de coração, nada possuo de bom. Tudo que eu falo, eu busquei na fonte, de mim mesmo. Mas Jesus é que nos supre e nos dá os recursos necessários para a gente chegar até o fim onde nós prometemos. Acredito. Jesus é a nossa luz. Ele é a nossa... É o primeiro nome que nós vamos gritar na hora da dor. Eu fui atropelado quando criança, levei tiro na adolescência. Eu tive uma vida... Você vê que eu sou espírito de luz, né? Luz vermelha, coisa parecida. Mas a primeira coisa que vem na cabeça da gente é Jesus. Quando você sente que está morrendo, eu fiquei 2 anos no hospital, desenganado, esperando a morte chegar, nada, de óculos, costas,
Aqui a voz que lá é Portal do Céu, sei lá. Não sei. E não fui, mas na hora da aflição, a gente ia agora, ai Jesus, me ajuda. Não tem muito que não vai pedir. E não tem ateu que não peça. Porque ateus, basta se ler uma de um raio para os que se dizem ateus, para que grite o desmaio e grite por Deus. Não tem ateus. Porque no íntimo todos nós sabemos, nós não nos criamos, nós somos criados. Fomos criados. E temos raciocínio, temos saudade, temos coisas que não dá para medir, nem pesar. Amor, energia, essa energia que está correndo aqui agora, com as nossas irmãzinhas que nos assistem aqui, nos preparando para o encerramento. Os mais sensíveis sentem, os videntes veem. E o Cristo falou isso, no futuro. As sepulturas, né, vão se abrir e vão nos convencer. Muita paz, que Jesus abençoe. Não desanime. Acreditem. Eles esperam que nós façamos. Ele só pode implantar o reino deles se todos nós nos colocarmos à disposição. Porque ele atua nas mãos daqueles que se habilitam a fazer o trabalho. Muita paz. Salve.